Olá, amigos internautas! Nesta videoaula, iremos trabalhar conceitos fundamentais sobre distribuição eletrônica de elétrons. Eu sou o professor André Luiz, meu e-mail é este aí, qualquer dúvida me escreva. Peço para que cadastre no meu canal no YouTube, para ter acesso às demais aulas. Rutherford e Bohr foram grandes cientistas que colaboraram de maneira significativa para o progresso científico, realizando experimentos e propondo teorias, descobrindo fatos importantíssimos sobre o átomo. Rutherford descobriu o núcleo atômico e trabalhou também com radioatividade. Niels Bohr, um dos seus trabalhos foi sobre a quantização de energia dos elétrons. Então, durante esta aula, irei falar um pouco de uma das contribuições desses dois grandes cientistas para a ciência. Então, primeiramente, vamos falar do clássico experimento de Rutherford. O que ele fez? Ele pegou um elemento químico radioativo com o nome de polônio e colocou dentro de um bloco de chumbo. O chumbo ele tem a capacidade de conter a maior parte da radiação. Essa radiação ela é conhecida como radiação alfa e possui carga positiva. Então ele fez apenas um furo, um buraco no chumbo, no caso, por onde ele queria que essa radiação passasse. E do outro lado ele pegou um aparato de zinco e uma fina folha de ouro. Ele pegou o ouro, ele escolheu o ouro porque o ouro é um metal que possui uma característica interessante. Ele apresenta uma boa ductilidade, ou seja, a propriedade de formar lâminas. Então ele bombardeou essa lâmina de ouro com a radiação alfa. Então é bom saber que até aquele momento os cientistas acreditavam que os átomos eram densos, eram esferas maciças no caso. Então não possuíam espaços vazios. Então a partir daquele momento, daquela experiência, Rutherford ele mostrou que os átomos possuem grandes espaços vazios. Então olha o que ele fez. Ao bombardear essa lâmina de ouro com a radiação alfa, ele viu que uma parte desta radiação foi refletida, outra parte, no caso, foi desviada, uma boa parte dessa radiação também sofreu desvio, e a maioria da radiação alfa conseguiu passar, a maior parte dessa radiação conseguiu passar pela lâmina de ouro. Então observe aqui embaixo, de fato, o que aconteceu. Então aqui nós temos a radiação alfa, uma parte dessa radiação chocou-se com o núcleo e foi refletida. É bom saber, gente, que o núcleo é positivo. Essa radiação alfa é positiva também. Então, cargas iguais se repelem. Então, essa radiação alfa, ao chocar com o núcleo, que também é positivo, voltou. Uma parte dessa radiação, observem que sofreu desvio ao esbarrar no núcleo atômico, e a maior parte da radiação alfa conseguiu passar pela folha de ouro. Por onde que essa radiação passou? Pela eletrosfera. É onde estão os espaços vazios do átomo. Então, aí nós temos um modelo atômico proposto por Rutherford e Bohr. Lembra um sistema solar, o nosso sistema solar, onde o núcleo está no meio e os elétrons orbitando em torno do núcleo. Então, o núcleo, gente, ele é muito pequeno, ele é extremamente pequeno em relação à eletrosfera e muito denso. É bom dá para a gente fazer a seguinte analogia. Você imagina só um campo de futebol, a bola lá no centro é o núcleo e o próprio campo é a eletrosfera, é a circunferência da eletrosfera. E aqui do outro lado nós temos uma das contribuições de Bohr para a construção desse modelo atômico. Então ele propôs o seguinte, ele falou que os elétrons estão em camadas, no caso, ao receber energia, eles saltam para níveis mais externos da eletrosfera. E ao perder essa energia, eles voltam para níveis mais internos da eletrosfera. E ao voltar, eles liberam energia em forma de luz. É a mesma coisa quando você pega uma barra de ferro e coloca sobre o fogo. Daí a pouco essa barra vai estar
emitindo luz, no caso, energia. Essa energia é proveniente dos saltos desses elétrons. Aí nós temos também Linus Pauling. Então essa aula ela é específica sobre uma de suas contribuições, que é o diagrama de Pauling. Então ele foi o pioneiro na aplicação da mecânica quântica em química. Ganhou também o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho relativo à natureza das ligações químicas. Então ele elaborou, gente, um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia. É o processo das diagonais. Também tem o nome de diagrama de Pauling. Então, durante esta aula, nós vamos dar uma olhada nesse diagrama de Pauling. Então, foi o cientista americano Linus Pauling quem apresentou a teoria até o momento mais aceita para a distribuição eletrônica. Então, antes de nós vermos essa distribuição eletrônica por subníveis de energia, é bom a gente conhecer também as camadas que compõem o átomo. Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui nós temos o núcleo. A primeira camada é a camada K, que comporta no máximo 2 elétrons. Primeiro nível. Segundo nível, ou segunda camada, camada L, comporta no máximo 8 elétrons. Terceiro nível, camada M, comporta no máximo 18 elétrons. Quarto nível, camada N, comporta no máximo 32 elétrons. Quinto nível, camada O, comporta no máximo 32 elétrons também. Sexto nível, camada P, comporta no máximo 18 elétrons. E o último nível, ou última camada, camada Q, que comporta 2 elétrons. Alguns autores relatam que essa camada ela pode comportar até 8 elétrons. Então, nós temos, a tabela de distribuição de elétrons. É bom dar uma olhada, dar uma frisada nisso aí, para entender melhor determinado conteúdo. Então, nós temos um modelo hipotético de um átomo, com seus respectivos elétrons. E a tabela dos subníveis de energia. Então, nós temos 4 subníveis de energia no átomo, na eletrosfera dos átomos. Então, cada camada comporta também uma quantidade exata de subníveis. Então, nós temos os subníveis S, P, D e F. Número máximo de elétrons, S comporta até 2 elétrons, a P até 6 elétrons, a D até 10 elétrons e a F até 14 elétrons. Então, aqui nós temos a nomenclatura, S2, P6, D10 e F14. Dá uma pausa no vídeo, dá uma fixada, uma estudada nessa tabela para entender melhor a distribuição eletrônica. Então, aqui nós temos as camadas, os níveis, subníveis e total de elétrons. Por exemplo, a camada K, que é o nível 1, ela comporta um subnível, ela tem um subnível, que é o subnível 1s2. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui, o número que está à frente, no caso, o número que está à frente da letra, é o nível que aquele subnível faz parte. Então, nível 1, a letra é o nome do subnível, e o 2 em cima, que está sobrescrito no caso, é a quantidade de elétrons que aquele subnível comporta. Já na camada L, ou nível 2, apresenta, no caso, 2 subníveis, que é o subnível 2s2, que comporta 2 elétrons, e o subnível 2p6, que comporta até 6 elétrons. Então, totalizando um total de 8 elétrons. A camada M já apresenta 3 subníveis, a camada N, 4 subníveis, e assim sucessivamente. Então, observem que cada subnível comporta um número máximo de elétrons. Então, se você somar, por exemplo, na camada M, 3s2, subnível 3p6 e 3d10, você terá então um total de 18 elétrons. Dá uma pausa também nesse slide, e dá uma olhada, uma fixada nessa tabela. Os elétrons se distribuem segundo o nível de energia de cada subnível, numa sequência crescente em que ocupam primeiro os subníveis de menor energia e, por último, os de maior. É esta a tradução do diagrama de energia de Pauling, que define esta ordem energética crescente
que é também a sequência de distribuição dos elétrons. Então, Pauling propôs esse diagrama que, primeiramente, você deve distribuir os elétrons nos subníveis de menor energia e depois ir saltando para os subníveis de maior energia. Então, essa ordem de distribuição ela é crescente, é uma ordem crescente de energia, onde você distribui primeiramente nos subníveis de menor energia e depois para os subníveis de maior energia. Então, observe o diagrama de Pauling. Aqui nós temos as 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q. No caso, K apresenta apenas o subnível 1s, L, subnível 2s, 2p, eu já falei sobre isso. Então, observem que nós temos aí à nossa disposição setas. Essas setas também são conhecidas como diagonais. Então, mostrando como que deve ser a distribuição desses elétrons. Então, se você seguir essas setas, você não vai errar. Então, por exemplo, você começa lá em cima, subnível 1s, camada K. Então, nesse subnível, você coloca 2 elétrons, porque esse subnível, 1s, comporta até 2 elétrons. Já o nível abaixo, que é a camada L, tem o subnível 2s, que comporta também 2 elétrons, e no caso também o subnível 2p, que comporta no máximo 6 elétrons. Dá uma observada nesse diagrama, que você vai ver que não é fácil, não é difícil, no caso é muito fácil de fazer essa distribuição dos elétrons. Então, observe, outra coisa muito importante. Você, ao distribuir os elétrons, você vai observar que, primeiramente, você vai distribuir depois, a hora que chegar no 3p, você vai saltar, no caso, não é saltar, você vai continuar a diagonal, você não pode saltar de uma diagonal para outra, de uma seta para outra, antes que tenha distribuído os elétrons dessa seta, dessa diagonal. Então, ao chegar no subnível 4s, você vai achar o seguinte: nossa, eu tenho que distribuir primeiro no subnível 3d. Não, você não vai fazer isso, senão você vai errar. Você vai fazer essa distribuição primeiramente no subnível 4s, porque ele possui menor energia. Você tem que saber que os subníveis de energia superiores podem ter menor energia total do que subníveis inferiores. Então, cuidado para não errar, não vai achar que está errando, não. Você, primeiramente, né, o segredo é o seguinte: você fazer a distribuição toda naquela diagonal, toda naquela seta, para depois saltar para diagonais para setas inferiores. Vou fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico, você vai entender melhor. Observe então, né, o hélio ele apresenta o número atômico 2, ou seja, 2 elétrons também, e a distribuição eletrônica, camada K, no caso 2 elétrons, subnível 1s2. O cloro também eu vou fazer no próximo slide. Então, presta atenção, que nós temos uma tabela, né, mostrando as diagonais, o diagrama de Pauling, e mostrando como deve ser feita a distribuição dos elétrons. Então, observe as setas. Não esqueça que basta seguir as setas, começando lá de cima, que é o subnível que apresenta menor energia, para as setas inferiores. Observe. Então, vamos fazer a distribuição do elemento químico cloro. Então, observem que nós temos ali um número atômico, Z é igual a 17. Então, se você tem um átomo no estado fundamental, a mesma quantidade de prótons que ele tem, ele terá de elétrons. Então, normalmente, em vestibulares, em concursos, eles não te dão o número exato de elétrons, ou seja, faça a distribuição eletrônica de um elemento químico que possui tantos elétrons. Eles não fazem isso, eles te dão o número atômico do átomo, do elemento químico, e pede para você fazer a respectiva distribuição dos elétrons. Então, quem não assistiu às minhas aulas sobre átomos e ligações químicas, peço para que dê uma olhada, para entender melhor isso que eu estou falando aqui. Então, se eu tenho um átomo com 17 prótons, ele também terá 17 elétrons, porque se é um átomo, ele é neutro no caso. Ou seja, a mesma quantidade de cargas positiva que ele tem, ele terá de cargas negativas. Então, observe, ele tem 17 elétrons. Então, eu começo lá em cima, ó. Começa a distribuição. Subnível 1s, coloco 2 elétrons, 1s2, vai seguindo aqui embaixo também. L, 2s2, 2p6, então já distribuí 10 elétrons, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Continua a seta, não salto não. 3s2, mais 2 elétrons.
e depois 3p6. No caso, por que eu não coloquei 3p6 aqui embaixo? Porque se eu considerar 3p6, que é o número máximo, no caso 6 elétrons que esse subnível comporta, vai ultrapassar a quantidade de elétrons que eu preciso distribuir. Então, o que eu faço? Eu retiro um elétron deste subnível. Então, sempre você retira o elétron daquele subnível, no caso de maior energia, naquele último subnível que você fez a distribuição. Então, observem que ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, vamos contar. 2 elétrons, 4, 10, 12, 17. Então, a ordem, seguindo a ordem crescente de energia, o subnível que apresenta maior energia é o subnível 3p5. Então, a minha distribuição está correta. Então, vamos observar, na camada K, que é o primeiro nível, nós temos 2 elétrons. Camada L, que é o segundo nível, 8 elétrons, 2s2 mais 2p6. E no terceiro nível, que é a camada M, nós temos 7 elétrons. Lembrando que a última camada de um átomo ela é conhecida também como camada de valência. Então, no caso, a nossa camada de valência para o elemento químico cloro é a camada M. Observe. Vamos ver o elemento químico com o número atômico maior. 54, número atômico 54. Mesma coisa, eu começo lá do subnível, lá em cima, que apresenta menor energia. 1s2, 2s2, continuo seguindo aqui, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Então, observem que 5p6 foi o meu último subnível no caso, que é relacionado à camada O. Gente, como eu falei anteriormente, cuidado, não vai colocar isso aqui depois que você fizer a distribuição eletrônica e falar, nossa, está fora de ordem. Não vai fazer isso não, senão você vai errar e feio. Observem, no caso, que o subnível 4s2 está na frente do 3d10. Não vai achar que você vai ter que inverter, não. O subnível 4s... ele tem que ficar atrás do 3d10, porque é o subnível que apresenta maior energia. Não. O 4s2 possui menos energia do que o subnível 3d10. A mesma coisa aqui, ó, 5s2 na frente do 4d10. O subnível 5s2 possui menor energia do que o subnível 4d10. Não vai colocar em ordem, não, senão você vai errar. Então, é desse jeito mesmo, em ordem crescente de energia, seguindo as diagonais, de acordo com o diagrama de Pauli, não tem como errar. É muito fácil essa distribuição, fazer essa distribuição eletrônica. Observe. Então, no caso, nesse ato, meu último subnível foi o 5p6, não foi preciso retirar elétrons, né, porque a distribuição foi exata. Representa a camada O, que no caso aqui deste átomo é a camada de valência, ou seja, a última camada. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Um abraço.